É uma felicidade especial para mim estar aqui, que é a minha casa. Eu fui aluno daqui da graduação, estou no mestrado aqui, concluindo esse ano, graças a Deus. E mais importante ainda, é muito interessante fazer parte dessa mesa, intitulada A Liberdade e a Lei, em homenagem ao grande jurista italiano, infelizmente ainda pouco conhecido aqui no Brasil, chamado Bruno Leoni. Quem for da área do direito, especialmente, ou de ciência política, tiver interesse em pesquisá-lo, a obra dele está disponível em PDF no site do Mises Brasil. Bom, eu gostaria de informar que cada palestrante dessa mesa terá 20 minutos de palestra e, ao final, teremos 30 minutos para perguntas. O tema geral desta mesa refere-se justamente à obra do Bruno Leoni, que trata especificamente de conflitos entre democracia e governo majoritário e nossas liberdades individuais. O cerne da palestra é: será que um critério meramente quantitativo, né, mais ou menos, maioria ou minoria, 54 milhões de votos, será que um critério meramente quantitativo é capaz de nos dar respostas qualitativas? Muito obrigado, e eu queria chamar à mesa imediatamente o professor Rafael Saldanha, advogado, professor universitário e vice-presidente do Instituto Liberal do Nordeste. Queria chamar também o professor André Luiz Santa Cruz Ramos, doutor em Direito Empresarial pela PUC São Paulo, professor de Direito Empresarial e Econômico do Centro Universitário IESB, autor dos livros O Fundamento contra o Antitruste, Direito Empresarial Esquematizado e Lei de Propriedade Industrial Comentada. Queria chamar também o professor Luciano Tim, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor da Unicinos e do Instituto Internacional de Ciências Sociais, pesquisador de pós-doutorado em Berkeley e LLM na Inglaterra, advogado em São Paulo e em Porto Alegre. E, por último, professora Renata Ramos, mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista pela Unisul, atua como assessora jurídica no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é pesquisadora de direitos individuais desde a obra de Friedrich Hayek, coordena diversos grupos de estudo sobre o referido autor na Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigado. Convido todos a sentar à mesa. Então, pessoal, recapitulando, cada palestrante terá 20 minutos e, ao final, teremos 30 minutos destinados a perguntas. Eu peço que as perguntas sejam feitas sempre por escrito. Haverá pessoas em todos os lados recolhendo as perguntas e, ao final, elas me trarão e eu lerei para vocês. Passo a palavra imediatamente ao professor Rafael Saldanha. Boa tarde, senhores. É sempre uma alegria, depois de ser também um grande esforço, de estar aqui em mais uma Semana da Liberdade. Iniciamos isso há 4 anos atrás. Estávamos na FESA, que era um auditório muito menor do que esse. Alcançamos com muita felicidade à época 100 pessoas como quórum, e de lá para cá o público só vem aumentando, não só da Semana da Liberdade, de lá para cá também já são vários grupos de estudos, aqui em Fortaleza já são 15, e é sempre uma alegria poder estar aqui e ver esse evento acontecer, e principalmente na Unifor, que eu tenho uma gratidão imensa. Aqui me graduei, hoje sou professor da casa, e vamos falar sobre um assunto que, pelo menos de minha parte, e até por ser o primeiro da mesa, acredito que serão palavras um tanto introdutórias, mas muito necessárias. Falo sobre a utopia do positivismo, ou como Hayek gosta de chamar, a ideologia do positivismo. Ao tempo da Revolução Francesa, e como todo movimento revolucionário, há sempre questionamentos e pensamentos sobre o que faremos agora, para onde vamos, e mais, e as conquistas que obtivemos. Então, há sempre 2 ramos a seguir: continuar com a revolução, com um grande trator da mudança, e alguns grupos que tendem a consolidar aqueles feitos, aqueles ganhos.
Geralmente, a gente, quando fala em meios liberais, conservadores, a gente tenta ir mais para o campo daqueles que continuaram a Revolução, que foram os marxistas, anarquistas. Mas hoje eu quero falar do outro grupo. É um grupo que, inclusive, mais para frente, a coisa se mescla e se une, que é o grupo do positivismo. E por que é tão importante falar disso? Por que é tão importante falar dessa consolidação? É importante para que a gente entenda, primeiro, algo foi retirado do local onde estava, abriu-se um grande vazio, era preciso colocar algo naquele lugar. Era importante substituir tradições, valores, princípios que, à época, conduziam e inspiravam a sociedade. E agora, nesse cenário de revolução, seria importante colocar algo no lugar. E esse algo no lugar inspirou 2 séculos à frente. Inspirou, e obviamente, como é típico da esquerda, também uma série de repaginações. Ele foi criticado, esse pensamento, pela própria esquerda, mas nós tivemos de Comte a Kelsen, até o Kelsen, em 2 momentos, depois que ele faz reflexões, o próprio Freud também faz reflexões, quando inicia num positivismo um tanto radical e depois vê que talvez algumas remodelações fossem necessárias. Então, inicio falando sobre a questão da ciência como sendo esse substitutivo. A ciência tentando, e cuidado aqui, nós vamos tratar de um uso revolucionário da ciência. Não será uma crítica à ciência. É algo que é sempre importante falar quando a gente fala de positivismo. É uma crítica epistemológica. Não é uma crítica direta à ciência, mas valores científicos, valores racionais, construtivistas, foram colocados naqueles valores experimentais. Nós passamos, e quando eu digo nós, sociedade humana como um todo foi contaminada por isso, passou a entender que da experiência não se poderia retirar valor algum. Apenas uma análise científica objetiva, sem contaminação de juízos de valor, poderiam nos dar os melhores caminhos. Isso aconteceu em todos os ramos. Ciência Política Pura foi um livro de Carl Schmitt. Ciência Econômica, na verdade, Economia Política Pura, de Leon Wallace. Tivemos também no direito, Teoria Pura do Direito. Isso aconteceu também com o surgimento da psicanálise. Enfim, as ciências foram extremamente, digamos, inflamadas para se desfazer de valores morais, de valores tendentes a uma moral objetiva baseada na tentativa e erro percebida por milênios, para que, a partir de uma razão pura, objetiva, não contaminada, passasse a influenciar as decisões sociais. Dentro disso, a gente vê alguns exemplos de como isso se viu como uma fonte de dominação. Quando você percebe que hoje, e o Bené Barbosa poderia, por exemplo, confirmar esse exemplo, antes de falar de desarmamento, inicialmente foi preciso fazer uma série de estudos para dizer o quão era perigoso estar armado. O quanto a ciência proibia aquilo, ou dizia contra. E eu estou falando aqui de ciência da forma mais ampla possível, a ciência humana principalmente. Vejam, por exemplo, o caso do sal. Quando a ciência diz que sal faz mal, gera uma certa tensão agora nesse estado que projeta-se sobre a sociedade e nós não vamos fazer nada sobre isso? Se a ciência diz que é mal, e esse estado projetado por esse pensamento científico, ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa proibir o sal, ele precisa pelo menos limitar o sal. E isso acontece em todos os ramos. Anvisa, vigilância sanitária ou não, é isso, um controle completo daquilo que você pode ou não utilizar. Tratamentos contra o câncer, tratamentos alternativos contra a AIDS e qualquer coisa que você pense. Em todos eles, a ciência, de certa forma, cutuca o Estado. Na verdade, o Estado quer ser cutucado por ela, porque é ele quem usa a ciência para, através dessa epistemologia construtivista, gerar domínio sobre a sociedade. Pois bem, mas algo importante a falar sobre isso é que ruptura foi essa? E por que desta ruptura? Porque
O que aconteceu a partir da Revolução Francesa, e eu não gosto, assim como aprendo com Karl Popper, de ficar criando links forçados com os fatos, mas às vezes é importante para a gente estudar uma coisa, tentar ter um foco, porque senão a gente também se perde em meio a tantas coisas. Mas, a partir da Revolução, a partir da consolidação, a partir do positivismo, a gente começou a desprezar toda uma herança histórica. Desde Platão, e eu recomendo muito que entre nós, entre liberais e conservadores, nos voltemos aos clássicos. Fiquei feliz demais com a palestra de ontem do Antônio Jorge. É importante voltar a Platão, é importante voltar a Aristóteles, é importantíssimo entender o que foi feito na Idade Média, que a gente saia dessa onda de preconceito. Eu posso até dizer mais, o que você chama de iluminismo, eu, sem qualquer trava, chamaria de Era das Trevas, e sem qualquer trava, chamaria o que você chama de trevas da Era da Luz. Porque a ciência nunca se desenvolveu tanto. Nunca se teve um trabalho tão formidável para catequizar e civilizar povos completamente analfabetos, embrutecidos, e que a gente saía de uma civilização romana e que a gente perdia o link com a língua, perdia o link científico, e, de repente, a igreja, que nós tanto gostamos de bater, fez um trabalho formidável com pessoas que só falavam brá, 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 e de tanto chamaram de bárbaros. E o contato com a ciência, com a escolástica, que tanto influenciou a ciência econômica, o próprio direito, hoje, em sua esquematização, inclusive o positivista, é uma grande inspiração do direito canônico. Mas o que eu quero falar é sobre que, com o positivismo, bem e mal passaram a ser questões colocadas no mero ponto do subjetivo. Bem e mal não poderiam mais ser depreendidos a partir de fatos. A realidade em si é neutra. Essa é uma grande frase do movimento positivista. A realidade em si é neutra. O bem e o mal são coisas apenas da sua cabeça. A experiência sobre fatos não nos dizem nada. E isso é uma grande ruptura. Porque na Grécia Antiga, em Roma, na Idade Média e até no Renascentismo, era a busca do bem supremo que aproximava o homem da realidade. Era exatamente a busca por condutas éticas, virtuosas, que treinavam a mente, aperfeiçoavam a mente para perceber o real. O homem de hoje, que confunde mictório com arte, é impossível de entender o sentido da própria arte, porque ele não entende como o supremo, como o belo, pode o ajudar com o trivial da vida. Porque para ele não existem mais valores objetivos. Uma moral objetiva. Cuidado, não uma moral impositiva, mas a importância de se perceber o quanto a tentativa e erro de milhões de homens durante a humanidade pode te dizer alguma coisa. Essa moral não é impositiva para o que você faz. Ela é reflexiva, para que você saiba que ela existe, e aí você aplica nas situações do dia a dia. Mas não para você dizer, não existe um juízo de valor. Essa é a grande ruptura. Esse é um grande problema. E nós temos um problema em si. Já estou no slide certo, ia passar. Com essa questão de dividir o objetivo com o subjetivo. Isso, em si, é um absurdo. Nós damos a nossa cota de participação nesse mundo exatamente com o subjetivo. É completamente impossível dizer que alguém pode analisar fatos, analisar a realidade, sem ter uma cota de subjetivo. E é claro que eu vou ter que falar sobre isso, porque é de um certo campo filosófico e me exige falar um pouco sobre isso. Imagine, agora eu vou seguir aqui um pouco do Max Weber, nem gosto tanto, mas ele diz algumas coisas interessantes. Ele diz, no exato momento em que um homem decide estudar física, ele está exercendo seu juízo de valor. Ainda que ele vá se abster de outros juízos enquanto estuda, mas o mero fato de se interessar por algo já é um juízo de valor. A Débora acabou de chegar nesse auditório e ela escolheu uma cadeira. Não foi aleatório. Ainda que seja um juízo de valor o menor possível, mas ela fez essa tensão de valor. Ela escolheu. É completamente impossível abstrair a objetividade das coisas com a sua subjetividade. Só existe objetividade pura quanto ao que você não conhece. Porque o conhecer, o aprender, é exatamente o trabalho do imaginário, que entra em contato com a realidade e com ela se contamina.
Vou dar um exemplo aqui. O exemplo que eu vou utilizar é o exemplo do cavalo, que a gente aprende estudando Trivium. Pelo menos nas obras que eu li, esse exemplo ele se repetia. E ele dizia o seguinte: imagine que você está estudando sobre as categorias gramaticais da palavra cavalo. A Winnie está aqui e gosta muito desse bichinho. Eu também gosto muito. Se nós começarmos a falar sobre cavalo, apesar de ser um gênero, cavalo, eu tenho certeza que cada um de vocês está pensando num cavalo diferente. Porque existe um grau do aprendizado que você teve com cavalo que te força a pensar no indivíduo cavalo. E esse indivíduo cavalo é a sua subjetividade, é a sua cota de participação nesse mundo, é a impossibilidade de ser completamente objetivo. Aprender é influenciar, é estimular o imaginário. Esse imaginário é exatamente o seu subjetivo contaminado pela realidade. Não mal contaminado, mas sendo o suficiente e o necessário para que você aprenda alguma coisa. Muito bem. Mas e qual a intenção? Ou pelo menos qual o efeito de dizer que dos fatos não se depreendem valores, não se depreende o bem e o mal? Porque o bem e o mal, quando afastados de uma análise, eles vão te trazer uma narrativa que eu tenho certeza que você já ouviu. Imagine uma cultura que tem por tradição sacrificar crianças no final do ano para ter melhores colheitas. Ela dizima crianças. Vamos estipular uma idade até 6 meses. Até 6 meses de vida, ela dizima todas as crianças da aldeia para ter melhores colheitas. E aí nós temos uma cultura que, de repente, trata bem crianças, que as veste, que as alimenta, que as ensina, que as preserva de trabalhos forçados. Você ouvirá a narrativa de que essas culturas são exatamente equivalentes. Porque o bem e o mal não existe. Quem é você para julgar uma e outra? Quem é você para dizer que uma cultura que amordaça mulheres, mais do que amordaça, inclusive as esconde por trás de véus, que não as permite participar da política, nem da vida social, nem muito menos opinar, algumas vezes, na própria família? O que dizer dessas culturas que não respeitam o cumprimento de pactos, que não têm uma segurança jurídica quanto a criminosos, culturas que estimulam ataques criminosos? Essas culturas, na visão positivista, ela é igual à nossa, que preserva pactos, que preserva uma vida honesta, que tenta ter leis que condenam condutas injustas. Mas se não há bem e mal, se nós não podemos expressar juízo de valor, quem somos nós, se não aqueles que estão dependentes de uma análise científica da cúpula do Estado para dizer por onde seguir? Ou caminho algum a seguir? Eu gosto muito de uma parte da ortodoxia do Chesterton, que ele fala sobre Tolstói e Nietzsche. Um acha todos os caminhos desnecessários, outro acha todos os outros muito bons. Ambos definiram uma forma de ver o mundo. Nenhum dos dois segue caminho algum quando está numa bifurcação. Diferentemente de Joana d'Arc, que entende que existem caminhos bons e existem caminhos maus, e numa bifurcação ela mal pestaneja e sabe escolher exatamente aquilo que é bem e mal, porque analisou condutas. Ela aferiu resultados daquilo que era feito pelos homens, ela tomou lições tradicionais de sua família, e ela tem uma noção de valor entre o que é bom e o que é mal. E é exatamente isso que nos identifica como humanos. Bem, esse positivismo chega também ao direito. E, mais uma vez, eu reforço, porque eu aprendi muito com Kelsen, e com alguns positivistas. Mais uma vez, eu reforço a minha crítica epistemológica, construtivista, e não totalmente quanto à ciência desenvolvida. Mas, do ponto de vista do positivismo, da ciência, Kelsen, essa frase é muito boa, né? Justo é apenas mais uma palavra para exprimir o que é legal ou legítimo. Na verdade, nessa frase, Kelsen consegue esvaziar todos os sentidos do que seria justo, do que seria legal e do que seria legítimo, em uma frase só. Ele se afastou completamente do que seria o conceito social, histórico e humano dessas palavras para dizer essa frase.
Algumas características do estudo positivista, e aqui eu não firmo só em Kelsen, eu poderia falar de Jeremy Bentham, poderia falar de Herbert Hart, poderia falar de alguns, eles afastam o direito dos problemas comuns, dos anseios sociais, dos anseios históricos e concentram o direito. E aí, qualquer estudante de direito aqui pode me confirmar isso. E o grande problema do direito vira a análise da norma, a análise da estrutura. E qualquer conceito de uma palavra dentro do direito, esse conceito deverá ser analisado dentro de uma análise sistêmica, não sistêmica socialmente, sistêmica dentro do ordenamento jurídico. O ordenamento é ensimesmado. O ordenamento, ele gera castas de normas, mas tenta se afastar das semânticas históricas, das semânticas filosóficas, construídas ao decorrer do tempo pela humanidade. E onde isso gera um problema? Por que, ao colocar a norma apenas quanto ao seu quesito de validade formal, se ela foi corretamente publicada, se ela entrou corretamente em vigência, se ela foi publicada pela pessoa que poderia fazê-lo, e nós esquecemos da validade histórica, social, é que nós perdemos o porquê do direito. Nós perdemos o porquê de nós nos preocuparmos em ter um Estado limitado. A grande batalha da sociedade civil, da sociedade aberta, mais uma vez usando um termo popperiano, foi manter o Estado afastado. Eu sei que muitas pessoas tensionam, o Estado é errado, não deveria ter Estado. Uns dizem, o Estado deveria ser grande. Outros vão dizer qualquer merda sobre o Estado. A verdade é que ele é inevitável, porque é muito difícil controlar a perversidade, o mal, a coerção. E se eu não posso controlar, uma coisa eu vou tentar. Já que eu não posso exterminar, eu pelo menos tento limitar. Essa foi a grande luta histórica das pessoas. Tentar ter um mínimo de previsibilidade da maldade. Ainda que você chame ela de legítimo ou não, não é bem isso que eu estou falando. O que eu estou falando é ter um mínimo de previsibilidade da coerção. Esse mínimo de previsibilidade se faz através de uma expressão que já se destoou um pouco ao decorrer do tempo, que se chama Estado de Direito. Esse Estado de Direito, muito cuidado, não é um Estado que para tudo que faz emite uma norma, como o Maduro. O Maduro não faz nada de errado sem que emita um decreto, sem que consiga uma lei, sem que o faça por meio de uma decisão jurisprudencial que rapidamente encontra ali uma análise sistêmica para dizer que tudo que ele faz é correto. O Estado de Direito não é isso. Não é o Estado que emite normas, é o Estado que tem como limite leis historicamente conseguidas, que foi bravamente a homens que morreram para conseguir que ele tivesse certas funções limitadas. Uma lei que permitisse que a sociedade estivesse fora do Estado. E não hoje, que a sociedade virou um mero órgão do Estado. Ele legisla a sociedade como legisla qualquer secretaria, porque basta uma norma organizacional. Basta você imaginar algo completamente novo que surge. Um sistema em nuvem, um Uber. Qualquer coisa que se invente, a primeira coisa que as pessoas pensam, inclusive o próprio inventor, eu tenho que lutar para conseguir uma lei aqui, para regulamentar a coisa. Porque senão não vai ser permitido, porque senão vão me perseguir ainda mais. E se ele não vai atrás, o Estado pode ter certeza que vai para fazer isso. Tudo o que acontece na sociedade hoje precisa ser uma previsão do Estado, o que é um absurdo, o que é um completo absurdo. Conclusão, Saldanha, conclusão. Último slide. Eu gosto muito desse diálogo do Lewis Carroll, do personagem Humpty Dumpty com Alice no País das Maravilhas. É um personagem que diz uma frase que é emblemática. Veja o diálogo. Quando eu uso uma palavra, disse Humpty Dumpty num tom escarninho, ela significa exatamente aquilo que eu quero que signifique, nem mais nem menos. Aí, indaga Alice. A questão, ponderou Alice, é saber se o senhor pode fazer as palavras dizerem coisas diferentes. Mas ele responde, a questão, replicou Humpty Dumpty, é saber quem é que manda. É só isso. Quando nós abrimos uma margem para que o direito esteja submisso ao Estado, e não que o direito seja uma ferramenta de pressão popular sobre o Estado, e que o Estado esteja, ainda que alguns chamem isso de ilusão, eu chamo isso de luta, sangue, dor, conquista, ainda que alguns chamem isso de ilusão, mas que haja um mínimo de decência, até mesmo semântica, para que a liberdade política, como conhecem os antigos, seja uma liberdade de algo,
E não uma liberdade dessa, fajunta, russoniana, que diz liberdade para algo, eu preciso do Estado para conseguir tal coisa, quando, na verdade, a história nos diz é a liberdade de sai, não pisa em mim. A liberdade é afasta, não me coage. A semântica da lei, a semântica do ordenamento, infelizmente, isso é um recorte de um estudo que eu tenho feito, é pouco tempo para falar, mas acredito que eu tenha conseguido passar a mensagem e talvez nas perguntas a gente consiga desenvolver melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Saldanha. Lembrando que quem quiser perguntas, estarão pessoas disponíveis em ambos os lados do auditório para recolher perguntas escritas e trarão para mim. Passo a palavra agora ao professor Luciano Tim. Tem que botar os... Cadê o Rodrigo? Ah, tá. Bem, boa tarde a todos. É uma satisfação voltar aqui a Fortaleza, depois de algumas incursões acadêmicas, alguns anos atrás, e encontro aqui alguns amigos dessa época. A última vinda tinha sido para ver aquele jogo de meio morno no Brasil contra o México, que foi aqui. Eu tomei um trago, não sei como é que eu voltei para Porto Alegre naquele estado, mas, enfim, cá estou de novo por uma razão acadêmica. E fico contente pelo convite feito pelo... É sempre difícil eu nominar, mas, assim, diretamente o Rodrigo e a Winnie, que é professora aqui da casa, e, em cima disso, agradeço a todos que estão organizando. Tem o Jean ali, que também já tive a oportunidade de conversar. Bom, eu posso tentar aqui seguir enganando aqui até que os slides entrem, né? Mas é técnica de professor, né? A gente consegue. O que eu tinha imaginado falar, o tema era Estado, lei, Estado, enfim, era relacionar lei e desenvolvimento, tá? Então, em cima disso, ou mais especificamente direito e desenvolvimento, e algumas coisas que eu vou falar, acho que o Rafael antecipou. Talvez não venhamos a concordar em tudo, mas, em certa medida, até o terceiro slide vai parecer parte da palestra dele. Então, a pergunta que eu trago aqui para vocês, que eu gostaria que fosse respondida ao final, existe relação entre lei, em sentido maiúsculo, né? Estado democrático de direito, rule of law, e desenvolvimento econômico? Essa é uma pergunta, tá? Que eu queria que a gente saísse daqui com ela respondida. Ou seja, opções jurídicas afetam o desenvolvimento econômico, e está aí a professora Winnie, que tem se envolvido com o código, projeto de código comercial. Será que isso tem alguma coisa a ver com atividade econômica ou não, né? Essa é a pergunta. O problema é como que eu chego na resposta. E essa é a parte em que eu concordo com o Rafael, que, infelizmente, a teoria jurídica não nos dá o caminho para responder aquela pergunta, né? Porque o dilema do Brasil é esse, a gente precisa se desenvolver. Agora, e nosso papel como jurista, então, é propor leis, mas o que a lei tem a ver com decisões judiciais, né? Estado democrático de direito tem a ver com desenvolvimento econômico. E o problema é que a teoria jurídica não oferece o caminho para achar a resposta. Por que ela não nos dá ferramenta analítica para isso? Porque ela, e eu não sou daqueles assim, o mais antidogmáticos do direito, né? Enfim, tenho lá minhas resistências, mas não sou daqueles mais, acho que dogmática não serve para nada. Acho que tem alguma contribuição para resolver problemas práticos. Mas a dogmática jurídica, como ela é chamada, né, a teoria do direito, ela centra a análise, quando bem feita, na estrutura lógica do sistema, né? E no encadeamento formal das normas jurídicas. E lá se vão mestrados e doutorados em direito sobre isso, né? Que eu chamaria, copiando o professor Fernando Araújo, lá de Lisboa, o parnasianismo jurídico. Não sei se vocês se recordam daquela escola da literatura, né, que o poeta se apaixonava pela forma e ficava tão embasbacado com a forma literária que ele esquecia do próprio conteúdo da poesia. E, às vezes, os juristas, e me parece que exemplar nisso, eu me dei o trabalho de assistir
daquelas discussões no Supremo que antecederam o impeachment, era tal verborragia, era tal nada que era dito ali, que parecia mais um exemplo de parnasianismo jurídico. Eu fiquei com a impressão, inclusive, que um relator, um determinado professor, até de um estado próximo ao meu, não entendeu o que ele estava votando. Assim, a impressão que eu fiquei é que nem ele estava entendendo o que ele estava dizendo. Tal a confusão mental que foi criada ali com essa verborragia com pouco conteúdo a fundo, né? A impressão que eu tenho é que se pegasse aquelas 2 horas de voto, se jogasse numa batedeira, sairia muito pouca coisa dali. Pelo menos, ou por limitação minha. Mas eu não me considero um cara burro, até estudei bastante. E nessa fantasia jurídica, nesse parnasianismo jurídico, onde é que entra a realidade? E aí eu volto a citar o Fernando Araújo, que muitas vezes, para o dogmata do direito, a realidade é um detalhe que atrapalha o raciocínio. Olha que interessante, né? A realidade é um detalhe que atrapalha o raciocínio. O cara está lá construindo um edifício teórico. Pô, cara, mas e a aplicação e esse caso? Não, isso não venha me atrapalhar aqui o meu raciocínio com obviedades fáticas, né? E isso gera, esse dogmatismo, um problema, porque quando a gente vai em cenários onde pessoas que têm formação no common law e pessoas que têm formação no civil law, eles podem competir, que é no campo da arbitragem internacional, quem que vocês acham que ganha essa batalha? Advogados formados no common law ou no civil law? Os parnasianos, os teóricos ou aqueles caras treinados a estudar fato e resolver problema concreto, né? A má notícia é que os anglo-saxões dominaram toda... Isso aí está amplamente documentado na literatura. Os anglo-saxões tomaram conta da arbitragem comercial internacional a partir da década de 90 do século passado. E quando a gente, quando a gente estuda um pouco a economia, vê que o que aconteceu na Europa quando houve o Tratado da União Europeia que permitiu livre circulação de bens e serviços, né? As fábricas alemãs de automóveis, porque o operário alemão ele é mais produtivo que o inglês, né? Um operário alemão produzia, na década de 90, em 6 horas, o que um operário inglês produzia em 8, porque o sistema educacional é melhor. Então, as fábricas de carro alemãs, porque melhores, compraram todas as fábricas de carro inglesas. Acabou a indústria automobilística na Inglaterra. Mas o que aconteceu no mercado jurídico? Todos os escritórios ingleses compraram os escritórios alemães, não sobrou um. Então, quando o pessoal começa muito entusiasmado com o direito alemão, eu digo, bom, mas quem comprou quem, né? Quem comprou quem? Foram os escritórios anglo-saxões que compraram os escritórios alemães. Então, nesse sentido, me parece que a dogmática é insuficiente. Ela não é imprestável, mas ela é insuficiente para responder a pergunta essa que eu fiz. E quando a gente tenta teorias alternativas à dogmática no campo jurídico, eu acho as alternativas piores. Eu não tenho grandes afeições pelo neoconstitucionalismo, acho que só piora, ainda traz imprecisão. Direito achado na rua, né, poderia até fazer uma piada, mas tem um professor de São Paulo, direito achado na rua e à noite, né? Então, não vou declinar o nome, mas, enfim, não me parece extremamente sedutora essa teoria, a mim. A hermenêutica tampouco, acho que não me seduz. Então, é preciso buscar ferramentas fora. E foi aí que eu comecei, para responder essa pergunta e outras, estudar análise econômica do direito. Eu gosto, para ter uma definição, porque isso aqui, eu imagino que a maioria, como é uma faculdade de direito, é uma universidade, mas estamos aqui dentro de um seminário de liberdade, mas imagino que a maioria dos alunos sejam do direito, até porque sempre, em qualquer lugar, vai sempre ter mais aluno do direito, né? Deve ter meia dúzia de economia, 2 de engenharia, alguns de administração, o resto deve fazer um teste. Quem aqui não é do direito? Opa, não é possível. Bom, então, estamos de parabéns que tiraram os advogados da sala. Bom, então eu estava passando muito rápido por algumas coisas. A teoria do direito ela é muito centrada nessa discussão, né, lógico-sistemática. Eu estava passando muito rápido. Eu estava dando como vencido o problema da teoria jurídica, né? E estava ainda imaginando passar um conceito para advogados, né, que é o que mais explica para mim a economia, que eu estudei 3 anos de economia na Federal do Rio Grande do Sul, larguei porque achei um curso fraco, né?
mas não a economia como ciência, mas como era dado. Mas meus pais são economistas, então eu convivi. Meu pai sempre disse que a economia só tem uma lei, que é a lei da oferta e da procura, que aí vai sendo aplicada em vários campos, na teoria monetária e tal. Mas é a ciência da escassez, que o pessoal do direito simplesmente, né, esqueceu. O pessoal da faculdade de direito, a escassez orçamentária passa longe, né? E esse dilema da economia, que é como que eu resolvo necessidades ilimitadas com recursos escassos. Vou só contar uma história para vocês que ilustra isso. Lá na PUC, onde eu dava aula, no Rio Grande do Sul, fiquei muito amigo da reitoria, lá por conta de uma pesquisa de campo que a gente fez sobre o judiciário, e aí a professora, então, depois de criar uma certa intimidade comigo, disse assim, olha, professor Luciano, sabe que a única faculdade de toda a universidade que não consegue conviver com o seu orçamento é a faculdade de Direito? Chega na metade do ano, os caras estouraram o orçamento. Chega lá para o cara, que é coordenador da faculdade, né, e diz assim, o senhor tem 100 mil reais para tocar até o fim do ano, eventos e tal. Chega na metade do ano, não tem mais dinheiro e o cara quer. Aí só falta o cara ir lá entrar com uma liminar, como você gosta de dizer, né, entrar com uma liminar para pedir mais dinheiro, mas não tem, cara, né, não tem dinheiro. Então, é importante trabalhar com esse conceito, e aí quando a gente fala de análise econômica do direito, é pegar esse ferramental analítico da economia e trazer para o campo jurídico. Isso já está muito consolidado há 30, 40 anos nos Estados Unidos. No Brasil, nós começamos isso, a Associação Brasileira tem 7 anos, o instituto que a gente tem lá no Rio Grande do Sul vai fazer 8 ou 9 anos já. No início era muito combatido. Há 10 anos atrás, tinham professores de direito constitucional que na PUC não me cumprimentavam, porque eles diziam que eu dizia que uma vida humana tem preço por causa da economia, né? E uma dignidade não tem preço, né? Dizia o professor, então ele não me cumprimentava. Hoje já está até ficando meio cool o cara ser liberal, né? Mas não, antigamente não era assim, gente. É até positivo ver que nesses eventos tenha tanta gente, né? Antigamente a coisa era um pouco mais escondida, né? Não que eu me considere um liberal, o pessoal que é liberal sabe que eu não me considero, mas os liberais dizem que eu sou. Mas aí é uma questão de... vou morrer dizendo que talvez não. Mas, enfim. Então, a análise econômica é aplicar esse ferramental à solução de vários problemas jurídicos. O problema que eu quero responder aqui é essa relação entre direito e desenvolvimento econômico. Por que trabalhar com economia? Bom, eu perguntei, então, quem não é do direito e quem que é da economia aqui? Então dá para gastar um tempinho. Se o direito não tem as respostas sozinho e eu busco a economia, o que eu passo a ter? Eu passo a ter um método científico, que a economia nos traz. Ele é imperfeito. Eu já ouvi muitas vezes, mas a economia não responde tudo, a análise econômica do direito. Eu digo, cara, mas nem a teoria da relatividade explica tudo, né? Se eu quiser me separar agora, não vai ser a teoria da relatividade que vai explicar a do Einstein, e é uma bela teoria. Então, eu tenho um método científico, é uma ciência comportamental. Outro problema da teoria do direito é que ela perdeu qualquer referência a comportamento. Como ela estuda a norma, ela não estuda comportamento humano. Então, o cara vai estudar na faculdade de Direito Civil 1, Direito Civil 2, Direito Civil 3, mas a teoria do comportamento 1, 2, 3, ele não estudou. Só que, quando a gente lida com direito, a gente tem que lidar com o comportamento, porque eu preciso saber, para uma sociedade prosperar, como é que eu crio incentivos para as pessoas inovarem. Então, eu passo a ter uma ciência comportamental, tendo como objeto a ação humana. A economia não estuda mercado. Você sabe, a economia estuda comportamento num ambiente de mercado, mas não é o mercado. E aí os jornalistas não ajudam, porque eles dizem, né, o mercado acordou de mau humor. Isso não existe. O mercado não é um ente biológico que caminha e tal. O mercado é um espaço público de transação, né? Quem acorda de bom ou mau humor são os indivíduos e as empresas, enfim. A economia foca na consequência. O direito tem uma expressão interessante, né? O direito ele foca na árvore, a economia na floresta. Então o advogado tende a ficar no caso, só que esquece o contexto. Então, para exemplificar aqui, durante muito tempo se entendeu no direito penal que o cara só poderia ser preso, o acusado, depois de condenado em última instância. Portanto, ele praticava um delito, ficava 7 anos solto, e só, eventualmente, depois de 7 anos, se não prescrevesse, que seria preso. Isso afeta ou não a disposição para praticar crime? Essa é a pergunta. Pode ser que, na lógica sistêmica, formal, do ordenamento jurídico seja bonito, mas vai afetar, evidente.
Não preciso dizer para vocês que nos Estados Unidos é óbvio que não é assim, né? É óbvio que o cara vai sair, depois de condenado em primeiro grau, como regra, preso. E é óbvio que isso afeta o comportamento criminoso. Ou aquele juiz famoso que, alternativo, né, provavelmente com direito achado na rua, que não decretava despejo de viúvas, porque ele achava injusto. Isso vai ter uma consequência, né? Qual é que vai ser a consequência? Talvez viúvas não consigam mais alugar imóveis, porque ninguém é trouxa, em última análise, né? Então, foca em consequência, trata de escassez alocativa, e por isso passa a ser interessante. Então, eu trago algum ferramental analítico da economia para dentro do direito e passo a perguntar se direito afeta ou não o desenvolvimento. Esse tema do desenvolvimento, até pouco tempo atrás, 10, 20 anos atrás, era tema só para os economistas. Acabei de falar para vocês, os juristas não se preocupavam com isso. Aliás, eu faço questão de dizer que é redistribuição de renda, né? Porque a primeira distribuição é de quem recebeu. Se depois vai ter algum mecanismo de redistribuição que o Estado vai fazer, é um segundo problema. Mas é o tema da moda hoje, felizmente ou infelizmente, dos economistas, não mais como é que eu gero riqueza, mas como é que eu distribuo. É um tema meio da moda. E os juristas sempre focados na justiça, né? E lá se vão anos e anos da faculdade de Direito tentando entender o que é justiça. Eu ainda não sei a resposta. O professor Rafael tentou trazer ali alguma provocação, mas é um conceito difícil de absorver, mas, de qualquer maneira, não significa que o advogado, o jurista, trabalhar com justiça, ele não possa trabalhar também com eficiência. Primeiro autor que a gente poderia falar aí, que trouxe essa relação entre direito e economia, para fins de desenvolvimento, foi o Weber, né? Quando ele fala que o sistema jurídico tem que ter calculabilidade para o capitalista, para o empresário. O que ele quer dizer com calculabilidade? Previsibilidade. O direito tem que ser previsível. Se eu perguntar a vocês qual é o sistema jurídico mais previsível, o americano, norte-americano ou o brasileiro? É o norte-americano, é muito mais previsível. A Inglaterra, gente, chega a ter juiz, chega a ter rainha. É um sistema tão previsível que tem até a rainha. O sistema deles foi construído no século XIII, baseado em precedente. É mais previsível. Lá não tem função social do contrato, o juiz não pode mexer no contrato, não tem função social da propriedade. Enfim, eles ainda têm o princípio da santidade do contrato. É um sistema mais previsível. Então, em tese, não seria de estranhar que eles tenham mais desenvolvimento. 5 minutos, professor Luciano. Tá. Tem os economistas institucionalistas que vão focar o estudo nas instituições, então vão dizer que países que dão certo têm instituições melhores. E o que são instituições? Regras do jogo. Direito está dentro das regras do jogo. Então, se a gente tem um sistema jurídico ineficiente, ele vai afetar o desenvolvimento econômico. Opa, está pulando aqui. O principal, os dois principais, né, é o Ronald Coase, que foi prêmio Nobel, e o Douglas North, que são os economistas que começam a se interessar por estudar direito. Porque antigamente os economistas neoclássicos pegavam aqueles modelos matemáticos, traziam de outro país, só que as instituições são diferentes, não necessariamente vai funcionar. Então é preciso mudar as instituições. E eu concordo, o Fábio estava falando que o Brasil vive um dilema. É um dilema que, para um teórico, é interessante. A gente vê duas possibilidades para o Brasil em termos de instituições. Ou a gente vai criar instituições de um país desenvolvido, ou vai realmente vai para um outro caminho aí. E a gente está vendo essas decisões serem desenhadas on time, né? O Amartya Sen fala sobre desenvolvimento como liberdade. O Laporta é muito interessante. Ele estuda o mercado de capitais e ele encontra mais favorecimento do sistema anglo-americano para desenvolver o mercado de capitais. Não vou ter tempo de falar isso, mas quem gosta de direito societário, é um estudo interessante, porque tenta mostrar que, por essa maior previsibilidade, por proteção da propriedade privada, é um sistema mais eficiente para desenvolver o mercado de capitais. O Kutter e o Schaeffer, que é um alemão, no livro Salomon Noth, tentam explicar de outra maneira. Eles dizem que o que é fundamental é você ter ideias boas. Se você tem ideias boas, você prospera. Se você tem ideias ruins, você não prospera. Que é tipicamente, eu diria, o caso do governo Dilma. É um governo que foi recheado de más ideias. Vocês veem que dá errado. Dá errado.
Eu não quero falar de corrupção, porque eu talvez ache que corrupção não seja nem a principal diferença do PMDB e do PT, mas em ideias são muito ruins, e aí dá errado, né? Não surpreendentemente. Milhopt, que é um professor americano lá de Colômbia, ele tem uma outra explicação. Ele diz que o sistema jurídico, para gerar desenvolvimento econômico, ele tem que ser flexível e tem que ser responsivo. Porque como a economia funciona em ciclo, o direito tem que, em momentos de crise, soltar a economia e, em momentos de muita excitação, dar uma freada no mercado. E vejam o exemplo da nossa consolidação das leis do trabalho. O país está precisando de flexibilidade, está lá a CLT, não vai mexer em dinheiro, não vai ter nada. Bom, provavelmente vai aumentar o desemprego. Para finalizar aqui, quanto tempo está... bom, como é que o direito, então, pode contribuir com a economia não atrapalhando? Os juristas têm que ser mais realistas, pragmáticos, fornecer regras que facilitem o funcionamento do mercado, por exemplo, abertura de empresas, flexibilização de contratos de trabalho e respeito à propriedade privada. Então, esse é o recado que eu queria passar, ou seja, não se apaixonem por temas, né, jurídicos per se, tentem ver como é que isso vai ter uma aplicação no mundo real e, fundamentalmente, para uma economia de mercado. Então, é isso para ficar dentro do tempo e ser eficiente, já que é a ideia. Obrigado. Muito obrigado ao professor Luciano Tim. Lembrando que perguntas deverão ser feitas por escrito e que nós temos pessoas passando aí em todas as fileiras para pegá-las. Passo a palavra para a professora Renata Ramos. Bom, boa tarde a todos. É uma alegria imensa estar no principal evento sobre liberdade do país. Eu cumprimento os meus amigos de mesa e cumprimento a inestimável plateia que aqui está, e na pessoa do meu querido amigo Rodrigo Marinho, a quem o Brasil deve tanto em termos da divulgação e propagação das importantes ideias da liberdade. Meu sincero desejo é que a minha ilha, Florianópolis, se torne no sul do Brasil, porque nós temos o Rio Grande do Sul lá nos atrapalhando com Luciana Genros e Manuelas Dávila. Então, eu realmente espero que o sul do Brasil se inspire no Ceará e Florianópolis seja a capital da liberdade, quem sabe um dia, que já com tantos estudos interessantes que estamos desenvolvendo, principalmente nas universidades. Tem que ter a parte, hein? Na nossa... exatamente. Foi citado. Perdão, professor, perdão. Data vênia. Eu começo, então, a minha questão colocando que os juristas são totalmente avessos às ideias de liberdade no Brasil, né? E essa questão ela se origina de uma inquietação que eu sinto todos os dias quando eu confronto os meus estudos em Hayek, o império da lei hayekiano, com as decisões dos nossos tribunais. Então, para Hayek e para Leone, né, nas obras de Hayek e de Leone, o direito ele não é criado por legislação, mas ele é descoberto, né, desde as práticas da grande sociedade. Então, eu vou tentar demonstrar para vocês que o pernicioso intervencionismo estatal sobre as esferas privadas ele não ocorre, pessoal, somente no executivo e no legislativo. Está muito baixo? Perdão. Tá. Acho que agora sim. Então, ele não vai ocorrer apenas no executivo e no legislativo, mas ele vai se dar de modo muito impactante no judiciário, uma vez que os operadores eles ignoram conceitos de economia muito básicos e também ignoram os mecanismos de mercado tão essenciais para a compreensão da sociedade. Então, todos os dias nesse país, contratos são violados sob o argumento de que o pacta sunt servanda, a autonomia contratual, deve ser temperado aos sabores dos novos tempos. Então, hoje é bonito a justiça social, a dignidade da pessoa humana, o Estado democrático de direito. Qualquer dessas fantasias que os manuais do direito no Brasil adoram, né, para que a liberdade seja totalmente vilipendiada todos os dias. Então, a gente percebe nos manuais, e eu frequento muito esses manuais para poder contrapor a ideia do império da lei em Hayek, e essa frase é bem comum, né? Entre contratantes desiguais, a liberdade escraviza e a lei liberta. Só que a lei é a lei do socialismo, como a gente vai estudar em seguida, né? Ocorre que a desigualdade citada pelos nossos manuais está longe de ser aquela defendida por nós liberais, que é
a igualdade formal, porque nós nos preocupamos com a igualdade, mas é a igualdade formal e a igualdade de não discriminação. Mas nós julgamos que a igualdade de resultados ela é extremamente perigosa para as engrenagens da grande sociedade. Então, nós verificamos aqui que os operadores do direito eles não mais questionam expressões como justiça social, Estado democrático. Inclusive, pessoal, Estado democrático de direito é uma expressão de um jurista socialista espanhol, né? Elias Dias, ele disse que é um Estado de transição para o socialismo. Esse é o Estado democrático do direito, porque se nós temos Estado de direito, a democracia é apenas uma ferramenta de como colocar e tirar governantes, mas o Estado é de direito, né? E ele é anterior à própria organização do governo. Então, esse espírito antiliberal, ele norteou toda a nossa Constituinte. O nosso texto constitucional, pessoal, ele é inspirado na Constituição marxista portuguesa. E se vocês forem ler essa Constituição, lá de Portugal, nos seus primórdios, vocês vão ver que, em 1976, o propósito era transformar o país numa sociedade sem classes. Está lá no texto de 76. E também está lá no texto de 76, no artigo 2º, que fala na transição para o socialismo. Então, nesse cenário totalmente dirigista, não surpreende a avalanche de ações que nós verificamos todos os dias no Poder Judiciário. São 105 milhões de ações no Brasil, por um cenário totalmente dirigista e intervencionista que os operadores jurídicos contribuem e incentivam. E é esse o meu ponto. Então, não obstante a multifatoriedade, os inúmeros fatores que vão gerar esses números, uma das hipóteses que eu vou levantar para vocês é que o judiciário é um dos principais incentivadores desse quadro assustador de demandas no Brasil. E, para tentar validar essa hipótese, eu vou recorrer ao exemplo das demandas revisionais na matéria relativa aos juros remuneratórios, especificamente no que tange aos contratos bancários. Eu farei isso para, em seguida, contrapor o intervencionismo no âmbito dos contratos ao império da lei proposto por Hayek. Então, como vocês sabem, o Roberto Campos ele sabiamente constatou que o nosso texto constitucional era saudavelmente libertário na política e totalmente liberticida na economia, e nós tivemos lá o tabelamento dos juros remuneratórios em 12%. Né? Esse tabelamento de fazer inveja a qualquer tirano da Coreia do Norte, ele foi promovido pela bancada ruralista, pelo PT e pelo PMDB, levando ao espanto, pessoal, até mesmo o nosso caríssimo Delfim Neto, que, numa entrevista, ele afirmou: se tivessem revogado a lei da gravidade e um tucano se atirasse do 20º andar, aconteceria rigorosamente a mesma coisa. Né? Então, o próprio Delfim deu risada do nosso tabelamento de juros. Então, muito embora, nos dias atuais, esse dispositivo já se encontre revogado, os tribunais novamente inventaram uma nova forma de tabelar juros no Brasil. E, para intervir no contrato agora, eles utilizam a famosa taxa média de mercado. Só que os tribunais eles não fazem a menor ideia do que seja a taxa média de mercado, que é a média que as instituições financeiras praticam no mercado. O Bacen divulga essas taxas todo mês. Só que o que o tribunal entende? Que é um limitador. Vocês estão duvidando de mim? Então, eu vou provar para vocês. Para vocês terem uma ideia da arrogância dos nossos aplicadores jurídicos, que não fazem a menor ideia do que seja a taxa média de mercado, eu trago para vocês aqui uma decisão bastante trivial. Então, diz o nosso desembargador: caso o percentual estipulado no negócio particular seja inferior à taxa média praticada em mercado, deverá permanecer por ser mais benéfico ao consumidor. Já na hipótese de suplantar o teto, olha o que o desembargador diz. Ele diz que é um teto. É uma taxa média de juros divulgada pelo Banco Central, mas, para ele, é um teto, é um limite. Vocês estão entendendo o que eles estão fazendo com a taxa média de mercado? É bem curioso. O STJ, no repetitivo que analisou a matéria, não incidiu nesse erro grotesco, mas também não escapou desses devaneios.
Então, o STJ ele diz que a taxa média, divulgada pelo Bacen, ela é um referencial, mas cabe ao juiz, no caso concreto, analisar se há abusividade ou não. Agora, imaginem vocês o nível de subjetividade que o STJ está permitindo, na prática, ao dispor que depende de um juiz, no caso concreto, e não mais do contrato, entabulado entre as partes, analisar se há abusividade ou não. Então, está aqui o STJ. O STJ diz o seguinte, ele fala que vai ser considerado abusivo uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado. Então, ao contrário do governo das leis ou o governo do contrato, proposto por Hayek, nós temos, na verdade, o governo do arbítrio. Isso aqui é o puro arbítrio. Cada juiz faz o que quer com relação aos juros remuneratórios de um contrato. Então, para vocês terem uma ideia, que como os juristas não têm ideia de como isso acontece, eu coloco aqui a arrogância como um princípio. Ninguém sabe o que está fazendo. Eles não vão à economia para consultar o que são esses conceitos elementares. Então, é um debate de cegos e de tolos. Simplesmente não sabem o que estão fazendo, os nossos arrogantes hayekianos. Então, o jurista é esse sujeito que ignora as causas e as consequências das suas práticas. E a consequência direta dessa intervenção injustificada sobre os contratos é o incentivo para que todos os brasileiros ajuizem demandas revisionais. Claro, esse é o sinal que o judiciário está dando para as pessoas. Entrem com demandas revisionais, porque nós vamos aplicar um teto de juros no Brasil. E o fato das instituições brasileiras elevarem os juros aos bons pagadores, isso é péssimo também, porque isso repercute nos bons pagadores. Então, para vocês terem uma dimensão, esse é o ambiente de socialismo. Essa desorganização é a base do socialismo brasileiro nos contratos. Agora, se nós formos analisar a doutrina também não discrepa, né? E a doutrina ela vai colocar o seguinte: a autonomia da vontade é, assim, um conceito jurídico forjado para retratar a nova ordem econômica, o capitalismo. Ou seja, meus amigos, é como se os homens tivessem surgido no planeta Terra em 1550 com os Estados Nacionais. Foi a burguesia que criou a liberdade, a vida e a propriedade. O homem não está no planeta há 200 mil anos. Segundo os nossos amigos de esquerda, a propriedade, a vida e a liberdade surgiram em 1550 no mundo, e este é o cenário que nós verificamos em termos de doutrina também. E são muitas as doutrinas com esses conceitos. Não pensem vocês que são doutrinas minoritárias. Então, não é curioso para vocês o entendimento de que grande parte dos juristas de que a vida, a liberdade e a propriedade, elas só surgem há 400 anos? Não é só curioso, não é só espantoso, mas é absurdo e é uma grande mentira. Então, é importante lembrar o que Bruno Leone afirmou no início da sua obra Liberdade e a Lei. O Bruno Leone disse que o destino da liberdade seria ser defendida pelos economistas, porque os juristas, cada vez mais, estão abrindo mão de defender a liberdade. E a afirmação do Leone vai ao encontro do diagnóstico de Hayek quanto ao declínio do império da lei desde a ascensão do ideário do socialismo. O declínio do individualismo redundou na ascensão dos coletivismos modernos e continua presente entre nós com a tirania suave e benevolente da ideologia do welfare state. Então, Hayek, pessoal, ele combateu incansavelmente a perda das nossas liberdades no welfare state. Não se enganem. Para ele, era mais fácil combater o socialismo da Coreia do Norte, da Venezuela. Por quê? Porque era óbvio que aqueles experimentos iriam naufragar. Só que, no âmbito do welfare state, é muito mais difícil se combater o socialismo. Porque as pessoas hoje dizem que liberdade
são as liberdades positivas, são as liberdades conquistadas por meio do Estado. Então, hoje, defender a liberdade é uma tarefa muito mais desafiante para nós, defensores da liberdade no âmbito do welfare state. Mas nós não podemos esmorecer, já que devemos ao capitalismo a nossa própria vida. E deveremos lutar pela liberdade caso almejemos permanecer vivos. O império da lei, em Hayek, não equivale a uma atividade do governo, ou ao exercício da autoridade sobre uma comunidade política, mas sim às instituições que fomentaram o desenvolvimento das sociedades humanas no curso da história registrada. Pessoal, o direito, a moral, o mercado, a linguagem, a família, as religiões, todas foram instituições que se desenvolveram por práticas espontâneas, oferecendo bases ao império da lei. E Hayek vai apontar para a liberdade individual como princípio a orientar a produção e aplicação das leis. E o ideal traduz a essência das ideias da liberdade, e o enunciado de Locke dá o tom do movimento humano contra o arbítrio e o despotismo em todos os tempos. O que diz John Locke no segundo tratado sobre o governo civil? Onde não há lei, não há liberdade. Assim, a produção do direito depende de uma moralidade da liberdade. É esta a moralidade que nos sustenta. E a diferença entre law and legislation, tão bem perspicazmente elaborada por Hayek, nos confere a dimensão da produção jurídica. O direito ele deve ser descoberto desde o respeito irrestrito às liberdades individuais. Por isso é que a ação política só possui legitimidade de se interpor quando as esferas privadas dos indivíduos se encontrarem totalmente protegidas do arbítrio, totalmente protegidas do que o próprio judiciário tem feito com os contratos no Brasil. A conexão entre o império da lei e o progresso de uma nação é observado empiricamente. Países em que os contratos são respeitados geram um ambiente de confiança nos planos dos agentes e possibilitam a geração de riquezas e de prosperidade. Mas, para que nós consigamos defender apropriadamente o império da lei, nós temos que combater essa linguagem envenenada, segundo Hayek, a linguagem que envenenou todo o direito, que é a linguagem do socialismo. E nós temos que combater essa linguagem fraudulenta e mentirosa que destrói todas as nossas liberdades todos os dias no Brasil. 5 minutos, professora. Sim. Já indo para o final, eu trouxe para vocês uma analogia. O meu marido agora ele cultiva bonsais e ele sempre se coloca a fazer alguma coisa como hobby. O hobby atual dele é fazer cerveja artesanal e está me dando um maior trabalho, transformou minha casa num laboratório de sujeira e desorganização, mas ele está feliz da vida, e, claro, eu fico feliz da vida por ele. Então, os bonsais não me dão tanto trabalho, logo eu os admiro como obra de arte, mas eu fico olhando para eles e eu aprendo muito sobre o império da lei de Hayek, que foi, pela analogia a eles, que eu consegui entender essa ideia tão fantástica. Então, retornando à minha ideia preliminar, para vocês compreenderem a minha analogia, todos os dias, quando o judiciário viola contratos com base na justiça social, ele nos oferece a dimensão da arrogância dos planejadores. E eu comparo estas arbitrariedades ao homem sem aptidão que compra um arbusto para fazer um bonsai. Este homem ele desconhece as técnicas elementares de cultivo e ele intervém de maneira desastrada sobre as forças da planta. Ele não dialoga e nem negocia com a inteligência da árvore, a fim de compreender que as intervenções podem matar a árvore. A liberdade, então, ela somente consegue florescer em ambientes em que a disciplina ou as regras do jogo estiverem bem definidas. O respeito à vida, à liberdade e à propriedade propicia a correta coordenação dos agentes e organismos, tanto dos organismos quanto das organizações. Na hipótese do nosso bonsai, apenas o respeito à individualidade e particularidade de cada planta propiciará o despertar do melhor que existe em cada uma delas.
E aqui eu já vou para os meus finalmentes, colocando a vocês que nós precisamos urgentemente sacudir os nossos colegas para que abandonem as trevas do pensamento no Brasil, que são as ideias do socialismo. Nós precisamos urgentemente sacudi-los, principalmente no direito, que é um mar de socialismo por todos os lados. E Hayek nos inspira a acreditar que a liberdade precisa vencer, pelo simples fato de que a liberdade é a nossa única alternativa à pobreza e à morte. A beleza do império da lei faz com que desejemos viver em um mundo em que as relações cooperativas sobrepujem as relações baseadas no autoritarismo e na manipulação arrogantes. Meus amigos, de primatas, nós nos transformamos em astronautas, somente em razão do império da lei. É ele que permite o florescimento da liberdade para que nós, homens, sejamos os criadores das mais belas obras de arte humanas. Obrigada. Muito obrigado. Lembrando mais uma vez que as perguntas são por escrito. Tem pessoas em ambos os lados do auditório. Eu chamo agora para a palestra o professor André Luiz Santa Cruz Ramos. Boa tarde. Inicialmente, eu queria agradecer o convite, na pessoa do Rodrigo, dizer que é uma honra e um prazer imenso estar aqui em Fortaleza, mais uma vez, e dessa vez falando na Semana da Liberdade. Eu tenho uma dívida com a Semana, porque no ano passado eu tive que cancelar a minha vida de última hora, em virtude de problemas pessoais, e diante disso, eu resolvi, inclusive, na palestra de hoje, abordar o mesmo tema que eu tinha me proposto a abordar no ano passado, né? Mas, antes de fazer isso, já estava me esquecendo de cumprimentar os colegas de mesa, parabenizar todos aqueles que me antecederam e dizer que o que eu vou falar aqui, de certa forma, é um pouco um complemento do que a professora Renata falou, né? E fico feliz de ver que hoje nós não estamos mais sozinhos no âmbito do direito a defender a liberdade, a defender os contratos, a defender a propriedade privada e tantos outros valores que nas faculdades de direito são realmente esquecidos, né? Bem, quero me propor a falar hoje de um tema que eu vou arriscar, eu vou dar um chute. Um tema que provavelmente 90% dos presentes, inclusive membros da mesa, discordarão de mim, né? Eu resolvi falar de um tema que tem sido objeto de estudo de minha parte há algum tempo e foi objeto do último livro que eu publiquei, um livro em parceria com um grande amigo meu, que é um livro de comentários à lei de propriedade intelectual, em que nós fazemos uma abordagem crítica à propriedade intelectual, baseada basicamente em 2 pontos. O primeiro, não existe propriedade intelectual. Esse é um conceito forjado, é um conceito criado estrategicamente para esconder o que, de fato, ela é um monopólio intelectual. E o segundo ponto, esses monopólios intelectuais, e não propriedade intelectual, eles, ao contrário do que supõe o senso comum, não estimulam a inovação, não incentivam o desenvolvimento tecnológico, não facilitam, não criam incentivos à inovação, ao desenvolvimento tecnológico, científico, cultural, etc. Pelo contrário, eles atrasam o desenvolvimento,
eles criam insegurança jurídica, eles não se baseiam em critérios justos e claros para a definição do que eles chamam de propriedade intelectual, né? Eles não pacificam conflitos, eles potencializam conflitos, ou seja, o resultado é absolutamente desastroso. É basicamente esse o norte da minha fala, da minha conversa com vocês hoje aqui. E por isso que eu acho que muitos vão discordar, porque esse é um tema que é muito chocante para certas pessoas, né? E muitas pessoas até, quase sempre que eu vou falar sobre isso em palestras, ou quando eu falo isso para meus alunos em aula, a primeira pergunta que vem geralmente, acredito que alguém já deva até estar fazendo essa pergunta aí, quer dizer que eu posso piratear, copiar o seu livro, né? Porque eu há um bom tempo tenho até o privilégio, e não escondo isso, eu falo isso sem querer parecer presunçoso, mas há um bom tempo eu ganho até um certo dinheiro com venda de livros, né? E, portanto, parece estranho que alguém que ganha dinheiro com direitos autorais, digamos assim, apresente uma posição tão contrária à propriedade intelectual. Mas, no final, eu espero esclarecer que, na verdade, não há incompatibilidade nenhuma nisso, pelo contrário. Eu sou um entusiasta e incentivador da pirataria e acredito que isso não impede de forma nenhuma, não prejudica de forma nenhuma o business da venda de livros, da venda de filmes, e de todos esses outros que vivem, de certa forma, dos direitos autorais. Mas, pois bem, como eu sei que o tempo é curto e o nosso presidente tem sido bem rígido, eu já perdi aí alguns minutos. Bem, a gente está num evento, imagina-se, de pessoas que acreditam que têm alguns pensamentos em comum, né? Eu sei que nem todos os pensamentos são parecidos. Eu vi, inclusive, assim que cheguei, vi alguns pensamentos dos quais eu discordo absolutamente, mas me parece que aqui há a Semana da Liberdade, há um consenso, de certa forma, de que liberdade e propriedade são direitos, digamos, sagrados para todos nós. São direitos fundamentais, são direitos humanos irrenunciáveis e inegociáveis, né? Essa é uma premissa básica de qualquer liberal: vida, liberdade e propriedade. A partir daquilo que eu sei que, pela pesquisa que o professor Tim fez, há poucos estudantes de direito aqui, mas a partir daquilo que eles, no direito, a gente vem chamando de segunda geração, segunda dimensão de direitos fundamentais, que seriam os direitos sociais, depois aqueles direitos difusos e coletivos, né? Nós já ficamos com o pé bem atrás, mas há um consenso entre nós de que vida, liberdade e propriedade são direitos humanos fundamentais, né? O que ocorre é o seguinte, é que o que tem acontecido, né, justamente nessa área que eu pretendo conversar com vocês hoje, é que há uma deturpação total de certos conceitos com o objetivo estratégico de camuflar o que essas coisas são na verdade e passar a imagem, portanto, para aquele que defende, de que ele é um liberal, de que ele está defendendo a propriedade, de que ele está defendendo a liberdade. É por isso que, aliás, é engraçado. Você, geralmente, nessa matéria, você tem uma coisa engraçada. Você tem esquerdistas que são a favor do que é certo e pessoas, digamos, os direitos. Eu não gosto dessa divisão, eu repudio, inclusive, essa divisão, mas, para que fique claro, os direitistas assumem um papel absolutamente equivocado, achando que estão defendendo a propriedade. Então, é muito comum você ver alguém, quando eu falo mal de propriedade intelectual, diz, lá vem, isso deve ser um esquerdista, deve ser um comunista, deve ser um petista, o cara é contra a propriedade. É porque ele acha que aquilo é propriedade, né? Ao passo que o esquerdista já não, ele, quando ele vê propriedade intelectual, isso aí é contra, isso aí é capitalismo, isso aí é negócio das empresas, isso aí... Então, ele acha que está atacando a propriedade e que está, portanto, defendendo algo que está na alma dele, né, ser contra a propriedade. E, na verdade, ele não está sendo contra a propriedade coisa nenhuma. Ele está sendo contra um monopólio concedido pelo Estado. Então, essa é uma área que a gente tem essa
essa briga que é engraçada, né? Pessoas defendendo algo em posições absolutamente distintas, um achando que está defendendo uma coisa, mas está defendendo outra, o outro achando que está defendendo outra coisa, está defendendo uma, né? Por quê? Porque há uma deturpação total de conceitos, que é mais ou menos o que acontece também na área do direito antitruste, que é uma área em que eu me dediquei também nos últimos anos a tentar quebrar alguns mitos que existem, não só no direito, como na economia, né? Porque como é que você justifica, se você parte da ideia que você defende a liberdade, e aí, portanto, se você é um defensor da liberdade, é intuitivo que você defende a livre iniciativa, a livre concorrência. Como é que você, sendo um defensor da liberdade, sendo um defensor, portanto, da livre iniciativa, da livre concorrência, do livre mercado, você justifica a intervenção por meio de leis e órgãos antitruste, né? É o mesmo que acontece quando você se diz um defensor da propriedade, né? E você diz, como é que você justifica, portanto, a intervenção no mercado por meio da concessão de patentes e outros privilégios sobre bens e materiais? Em ambos os casos, acontece a mesma coisa. Você só consegue justificar o intervencionismo deturpando conceitos, notadamente o conceito de monopólio. Agora, aqui, numa situação totalmente inversa, enquanto, para justificar a criação de leis e órgãos antitruste, o que é que se fez? Trocou-se o sentido da palavra monopólio para poder de mercado, porque monopólio sempre foi o quê? Concessão de privilégio por parte do Estado. Isso sempre foi monopólio, né? A partir de certo momento, não, começaram a distorcer o conceito de monopólio para dizer, não. O problema não é apenas quando o Estado concede privilégios e a uma empresa ou um agente de mercado passa a dominar um mercado em virtude desse privilégio. A gente tem que combater também o poder de mercado, mesmo aquele poder de mercado que surge do próprio mercado, porque a partir daí a empresa ou o agente econômico que detém aquele poder, ele passa a poder abusar dessa sua posição dominante, praticando uma série de condutas que seriam nocivas ao mercado. E aí justifica-se toda uma gama de regulação e de intervenção, né, que, na verdade, vão contra a própria ideia de processo concorrencial, de liberdade, de livre concorrência, e você fica completamente perdido. Por quê? Eu estou me ouvindo aí, é porque você está me filmando. Tá certo. Então, eu não recomendo fazer isso, viu? Porque minha voz gravada é pior do que ao vivo. Se isso é possível. Pois é. Então, o que é que acontece? Da mesma forma, para justificar a intervenção no mercado por meio da concessão de patentes e outros privilégios sobre bens e materiais, sobre ideias, criações, criou-se o conceito de propriedade intelectual. Então, de um lado, a gente sabe que monopólio é uma coisa que não combinava com a intervenção antitruste, então, não deturpar esse conceito, criar um outro para parecer que é a mesma coisa. Aqui, como a gente sabe que monopólio é algo que tem um sentido pejorativo na cabeça de todo mundo corretamente, porque é um privilégio concedido pelo Estado que só traz resultado negativo, principalmente para o consumidor, vamos fingir que isso aqui não é monopólio e chamar de propriedade. E vejam só, gente, hoje em dia, essa ideia de que não existe propriedade intelectual nem é mais uma excentricidade liberal ou uma excentricidade dos adeptos da escola austríaca, né? Porque hoje, como a escola austríaca tem crescido um pouco de conhecimento no Brasil, já se costuma, geralmente, quando você vê que não tem condições de rebater certos posicionamentos, hoje já tem sido comum usar um ad hominem contra aqueles que defendem a escola austríaca. É aquela religião, é aquele pessoal lá da igreja, do templo de Mises, né, e tal. Então, mas não, a ideia de que não existe propriedade intelectual não é uma excentricidade liberal ou libertária, não é uma excentricidade da escola austríaca, não. Essa é uma ideia que está muito mais perto do consenso, inclusive, entre os próprios defensores da PI, né? Eu cito sempre um artigo de um jurista português, José Oliveira Ascensão, professor catedrático da Universidade de Lisboa, uma autoridade internacional na área de propriedade intelectual. O nome do artigo dele é A Pretensa Propriedade Intelectual. E ele inicia esse texto, esse artigo, dizendo exatamente o seguinte: não existe propriedade intelectual. Forjou-se o conceito de propriedade
para esconder o fato de que eles sempre foram privilégios monopolísticos, direitos de exclusividade concedidos pelo Estado. E isso aconteceu quando? Quando foi editado há séculos o famoso Estatuto dos Monopólios, que restringia fortemente o poder da coroa de conceder esses privilégios. Só que, na época, a classe artística, que era quem dependia muito desses privilégios, reagiu e falou, não, mas tem que preservar, pelo menos, os privilégios intelectuais, né? E também as patentes, né? Que era o início da concessão das grandes patentes. Então, o que é que se fez? Não, então não vamos dizer que isso é monopólio, forjou-se o conceito de propriedade. Então, é um conceito, como eu disse no início, estrategicamente bolado para esconder o que de fato é monopólio, né? Então, esse é o primeiro ponto. Aí você diz assim, André, mas se há um consenso, como você está dizendo, até entre aqueles que defendem essa PI, que isso não é propriedade e é monopólio, como é que isso se sustenta até hoje? É porque a ideia de que não é um monopólio, mas é um monopólio justificável na medida em que, sem ele, nós não teríamos os incentivos necessários à inovação, ao desenvolvimento tecnológico. Como é que um laboratório investiria bilhões no desenvolvimento de uma nova droga se ele não tivesse o retorno da patente? Esse é o argumento hoje mais forte a ser combatido. Porque a ideia de que é propriedade é algo bem fácil até de você desconstruir. Pois bem, mas por que é que patentes e outros privilégios sobre bens materiais não são propriedade? Vejam só, gente. Isso, aliás, esse ponto aqui, essa citação é uma citação de Ayn Rand, né? Ayn Rand, a grande liberal, talvez a libertária, tal. Ela, quem conhece a obra de Ayn Rand sabe que ela era uma grande defensora dos direitos de propriedade intelectual. Então, isso é um tema que divide até liberais, até libertários, às vezes, não é? Porque ela era uma defensora. E ela dizia o seguinte, olha, patentes e outros direitos sobre bens imateriais, sobre ideias e criações, são propriedade. Por quê? Porque são fruto da mente do homem. Então, na medida em que aquela ideia só surgiu em virtude da minha criação, ninguém, a não ser eu, tem o direito de explorar aquilo. Sem mim, sem a minha participação, aquela ideia, aquela criação não teria surgido. Então, é legítimo que eu tenha o direito sobre aquilo. É mais ou menos a mesma ideia que você tem lá da apropriação original de John Locke. Se fui eu que misturei meu corpo, meu trabalho, a terra, aqueles bens que não tinham dono, então eu sou o dono daquilo. Então, se fui eu que criei primeiro aquela ideia, aquela criação, eu tenho o direito de propriedade sobre aquilo. Quais são as falhas desse argumento? Primeiro, o seguinte, veja só, gente. Por que é que existe propriedade privada e por que ela é tão importante? Propriedade privada existe porque os bens materiais são escassos. E se há escassez, a propriedade é absolutamente imprescindível, por dois motivos muito básicos, muito fáceis de entender. Primeiro, para solucionar conflitos, né? Não, esse celular aí é meu. Aí João diz, não, esse celular é meu. Então, de quem é? Então, a gente tem que ter regras de propriedade para definir de quem são as coisas, os bens escassos, né? Senão, a gente viveria num mundo de guerra total. Então, a primeira coisa é a propriedade privada é um fator de pacificação social. A gente definir através de critérios claros, objetivos, aceitos universalmente pelas pessoas. E aí tem o conceito que eu acabei de mencionar, de apropriação original e tal. Beleza. E por outro motivo, que quem conhece a obra de Ludwig von Mises também sabe muito bem. A propriedade privada é o que permite uma alocação eficiente e racional desses bens escassos. Sem propriedade privada, nós temos um caos alocacional, que é o que a gente viu em todos os regimes socialistas, comunistas, de planejamento central, em que elimina-se a propriedade. Porque você não tem, se você não tem propriedade privada, você não tem um mercado desses bens. E, portanto, você não tem preços, eles não são precificados. Se não há uma formação livre de preços, não há o funcionamento do sistema de lucros e prejuízos. O empresário não tem como, por tentativa e erro, calcular. Aí eu vou fazer uma ponte, ou eu vou fazer um sistema de balsas, ou eu vou fazer transporte aéreo de um lugar ao outro. É por meio do processo de tentativa e erro e do sistema de preço que ele descobre como alocar de forma mais eficiente, de forma racional, os recursos escassos. Sem propriedade privada, é impossível esse cálculo econômico,
né? E isso Mises explicou já lá em 1920, na sua famosa obra O Cálculo Econômico sobre o Socialismo. Demorou décadas para que as pessoas entendessem que Mises estava certo na teoria, e, para isso, a gente teve que empilhar uma série de corpos ao longo da história, até que o muro caiu e as pessoas viram o horror que era o planejamento central. Então, a propriedade privada existe basicamente por isso. Agora, por que é, então, que não pode existir propriedade intelectual? Porque os bens protegidos por essa tal PI, propriedade intelectual, não são escassos. Não há escassez. Por que é que não existe propriedade sobre o ar que a gente respira? Porque não há escassez. Mesmo que você esteja sentado do lado de Luciano Huck, ele pode respirar o mais forte possível, você não vai morrer sem ar. Não existe a propriedade sobre o ar, né? A não ser que você consiga, como a própria presidente falou, estocar vento e, de repente, né, consiga aí estabelecer. Ela pode ser uma revolucionária nesse sentido. Não há escassez. Se você cria uma música, João, o fato de eu tocar essa música também não impede você de tocar, inclusive, na mesma hora de todo mundo. Se você cria uma ideia, o fato de eu explorar a sua ideia não impede você de explorá-la ao mesmo tempo. Não há escassez. Então, não há sentido em estabelecer direitos de propriedade. E mais, quando você tenta fazer isso, o que você acaba criando é o quê? Você cria escassez artificial por meio da força estatal, né? E gera uma lambança total, porque você não resolve conflitos, você potencializa os conflitos, né? Você não tem regras seguras para definir esses direitos, e essas regras são absolutamente arbitrárias. Se você vê, por exemplo, que em todas as leis de propriedade intelectual no mundo, vamos pensar em propriedade industrial, basicamente, que é patente, né, desenho industrial, essas leis elas não protegem criações abstratas, teorias, fórmulas matemáticas, né, regras de jogo, concepções filosóficas. Então, veja, às vezes, essas são as ideias e as criações mais importantes da humanidade. Uma teoria da relatividade, uma grande concepção filosófica que ajuda a humanidade a compreender melhor o mundo, uma fórmula matemática, um método matemático que permite avanços na engenharia e na arquitetura. Nada disso é protegido. Agora, se você desenvolve, sei lá, um microfone mais moderno, sem fio, tal, não sei o quê, na época, hoje é mais... A pessoa pode conseguir uma patente ou uma patente de invenção de modelo de utilidade que gere a ela lucros absurdos, né? Há uma arbitrariedade muito grande na concessão de direitos de propriedade intelectual. Esse é o primeiro ponto. O que não há quando você tem bens materiais, porque as regras são aceitas universalmente e são muito seguras. Aqui não. Você tem uma arbitrariedade tremenda, né? Outra coisa, nos dias de hoje, é possível você afirmar que alguém... Eu já vi aí, eu vou ultrapassar só um pouquinho, me permita, pelo amor de Deus. Nos dias de hoje, é possível afirmar que alguém criou ou inventou algo absolutamente novo e original, ou tudo é resultado de uma gama enorme de conhecimento acumulado ao longo do tempo? É possível a gente estar em 2016, a gente dizer que hoje surgiu alguma coisa que é absolutamente original, que não é fruto nem um pouquinho de um conhecimento acumulado que a gente tem, né? E aí como é? Como é que a gente vai dividir? Como é que a gente vai calcular exatamente qual foi a contribuição que essa pessoa deu e, portanto, ela ter a contribuição só sobre o que ela realmente trouxe de absolutamente novo e original, né? Como se fazer isso? Mais uma vez, a arbitrariedade é manifesta. Você não tem como estabelecer esses direitos de propriedade intelectual de forma clara, segura, né? Por isso que elas não resolvem conflitos, elas potencializam. Outra coisa, se criações, invenções, ideias são propriedade mesmo, por que tem prazo? Imagina você comprar sua casa, João, e tua casa ter 20 anos de prazo. Está 20 anos, está a turma lá esperando. Vai acabar. Estamos todo mundo pronto aqui, a fila. Vamos fazer a festa aí no AP. Isso não existe. Se é propriedade, meu amigo, é propriedade e acabou-se, né? Não é propriedade, então é minha. Por que vai durar um prazo? 20 anos, 10 anos. E outra, quem estabelece esse prazo? E baseado em quê? Às vezes uma ideia pode ter necessidade de um prazo maior para... se o fundamento é permitir o retorno do investimento, às vezes uma ideia pode ter um prazo de engenharia reversa diferente do outro, necessita de um prazo maior de investimento, mas os prazos são iguais. No Brasil é invenção, 20 anos, modelo de utilidade, 15 anos. Desenho industrial, 10 anos, podendo renovar por mais 3 períodos de 5. Mas por que esses prazos? Por que não mudar? Por que não mais? Por que não ter prazo? Por que não menos? A arbitrariedade aqui também é muito fácil de perceber. Outra coisa, rapidamente.
Outra coisa, o titular da API, ele se torna, na verdade, a propriedade intelectual, ela não só não é propriedade, como ela é uma agressão à propriedade real. Porque, ao estabelecer direitos de propriedade intelectual, o titular da API se torna dono da propriedade do corpo de todo mundo. Então, se você tem o direito autoral lá sobre uma música, e você me impede de, com a minha boca, com as minhas cordas vocais, com o meu violão, com a minha caixa de som, tocar sua música, significa que você é dono do meu corpo. Você é dono do meu violão. Você é dono da minha caixa de som. Eu me tornei seu escravo. A propriedade intelectual ela não só não é propriedade, como ela é uma agressão à propriedade real. Outra coisa. O titular, aí vem o argumento utilitarista, mas André, e o incentivo tal. Na verdade, é o contrário, e estudos hoje têm demonstrado isso. Né? Recomendo a vocês, dentre todos, o estudo de 2 economistas americanos, David Levine e Michael Baldwin, Against the Intellectual Monopoly, contra o monopólio intelectual, em que eles fazem vários estudos de caso mostrando que a API desestimula a inovação. Inclusive, eles fazem estudos específicos sobre o mercado farmacêutico. Por quê? Porque o titular da API fica desestimulado durante o período a inovar. E os concorrentes ficam desestimulados a inovar também naquela área com medo de serem acusados. E foi o que aconteceu em vários casos na história. O famosíssimo caso da máquina a vapor, de James Watt, ele passou o tempo todo dele da patente com o sócio dele, processando todo mundo. Nada se produziu durante o período de patente de inovação sobre a máquina a vapor. Assim que a patente caiu, umas 6 ou 7 máquinas a vapor novas foram botadas no mercado. A turma estava só esperando. Né? E outra coisa, às vezes, quando você chegou primeiro a uma ideia de que eu, Jean, digamos que nós somos concorrentes, aí a gente está desenvolvendo um novo microfone, aí você chegou primeiro, de repente você chegou primeiro ao resultado, mas eu chegaria primeiro a você a um melhoramento, que é o que a gente chama, nesse mercado de P&D, do brainstorming, que acontece diante do processo concorrencial. A API trava esse brainstorming, porque a partir do momento que você conseguiu sua API, você não vai querer mais, e eu não vou poder mais fazer nada, porque qualquer coisa vai ser uma violação à sua API. Né? Então, outra coisa, mercados sem enforcement de IPI são extremamente mais inovadores e criativos. E isso também é mostrado nesse estudo, Against the Intellectual Monopoly. Eles citam vários mercados que não têm baixíssimo enforcement de IPI e são mercados extremamente criativos. O Ronaldo Lemos, professor da GV e que foi um dos idealizadores do Marco Civil da internet, ele tem essa mancha no currículo dele, na minha opinião. Mas o Ronaldo Lemos ele tem um estudo muito interessante sobre Tecnobrega, no Pará, e ele mostra como a ausência de IPI nesses ritmos populares, aqui no Ceará deve ter também o Aviões do Forró, vocês já viram que, é Xandinho, né, do Avião do Forró, né? Vocês já viram que ele passa 5 minutos cantando e 55 minutos de 1 hora de show falando um abraço, meu amigo João Cedês, Tiago Cedês, fulano Cedês. Aquilo ali é o seguinte, aquilo ali são os caras que pirateiam ele, e eles pagam para ele falar o nome dele. Por isso que eu digo, pirateie meu livro, copie meu livro. Meu livro tem na internet. Se você quiser depois, João, você bota aí os endereços, tudinho que você baixa o PDF do meu livro. Sabe por quê? Porque a pirataria é a melhor forma de elogio. Se você está pirateando meu livro é porque você gostou, você vai falar para alguém. E tem gente que vai comprar, porque tem gente que gosta do livro físico. Isso não vai mudar. A Bel Pesce, a Bel Pesce, né? Uma famosa, ela fez um livro e ela divulgou gratuitamente o livro dela. Mesmo assim, ela vendeu mais de 1 milhão de livros. E ela fez de propósito, porque a pirataria é a melhor forma de elogio, e esses caras Xandinho do Aviões, eles mostram isso. Eu já estourei demais meu tempo, eu tenho mais umas coisas para falar. Ou seja, PI é monopólio, não é propriedade. E como todo monopólio, é uma agressão à livre iniciativa, à livre concorrência, e gera resultados negativos para os consumidores e para a sociedade. É uma criação de escassez artificial pelo meio da força estatal. Quem é liberal, quem diz que defende a liberdade e a propriedade de verdade, tem que ser contra a propriedade intelectual. Já chega, esse monopólio tem que estar com seus dias contados. É preciso iniciar uma luta contra a propriedade intelectual, principalmente na era da internet. Isso é um absurdo, é um contrassenso, é um anacronismo, é muita doidice. Obrigado. Muito obrigado ao professor André Luiz Santa Cruz Ramos. Recebemos perguntas para 3 palestrantes. Aqueles que desejarem fazer perguntas ao professor André, lembrando que farão por escrito, né,